Salmo 78, a partir do verso de número 70. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Eu quero que você, por gentileza, se assente. O nosso culto, ele está muito corrido hoje. Normalmente não é assim que nós o fazemos, mas aprove ao Senhor que seja assim hoje. E eu quero conversar com você dentro de uma palavra de Deus nessa manhã. Eu prometo que eu não vou. Aliás, eu não prometo nada, que eu sempre prometo e passo. Amém. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito desse homem chamado Davi. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler nos faz um resumo muito breve da eleição, do chamado e de como Davi cumpriu o seu chamado. São 3 versículos que fazem um breve resumo da vida de Davi. E eu quero falar um pouco com você, e eu quero que você medite comigo na palavra de Deus. De onde Deus te tirou e para onde Deus está te levando. Eu quero chamar você no Espírito nesta manhã para entender e compreender de onde Deus te tirou e para onde Deus está te levando. Quando Deus olhou para você, Deus te elegeu, Deus te escolheu, e Deus fez um plano, Deus planejou ao teu respeito. Quando Deus olhou para você, igreja, Ele fez um plano, e nesse plano incluía o que está no coração de Deus. Aleluia, Senhor. Nós temos uma origem da onde Deus nos escolhe. Nós temos uma origem da onde Deus nos seleciona. No caso de Davi, Deus viu quando ninguém via. Deus amou quando ninguém o amava. Deus o valorizou quando ninguém o valorizava, nem mesmo seu pai. Porque quando o profeta chega na casa de Jessé procurando o novo rei para Israel, apresentam-se todos os irmãos mais fortes, os mais bonitos, os maiores. E Deus diz: não, não, também não, esse também não. E de repente o profeta vira para Jessé e diz: acabaram-se todos os teus filhos, porque Deus disse que não são esses, e Deus disse que era um dos teus filhos. O relato do pai de Davi é absurdo. Ele diz assim: tem um aí, mas não serve não. Tem um aí, mas não tem porte de rei. Inclusive está lá no campo, nas malhadas. E o profeta diz: manda chamar ele. Davi chegou em casa, penso eu que até atordoado, sabia nem o que estava acontecendo. Profeta em casa, povo reunido, manda me chamar. É do tipo: que foi que eu fiz? 17 anos de idade. Um garoto com 17 anos de idade recebe uma unção, recebe um chamado.
Aos 30 anos de idade, se cumpre na vida dele o chamado, e ele se assenta num trono. E 40 anos ele reinou sobre Israel. Se tornou de longe o rei mais amado que Israel já teve. O rei mais querido que Israel já possuiu. Um homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos de Davi, e nós contamos algumas histórias, e ele é um dos personagens mais marcantes de toda a Bíblia, nós gostamos de contar o seu sucesso. Nós gostamos de contar, como eu acabei de contar para você, o dia da sua escolha, porque isso alenta o nosso coração, não é verdade? Quando nós ouvimos que Deus não olha segundo o homem vê, mas que o mais feinho, o mais raquítico, o mais desprezado é o que Deus escolhe. Isso dá uma esperança no nosso coração, não é? A gente gosta de ouvir as histórias de Davi. As histórias de sucesso, como aquele adolescente que não conseguia nem carregar a couraça do rei, né? Vence um gigante enorme, bem com coisa de menino mesmo, né? Com um estilingue, atira uma pedra na testa do gigante. A gente gosta de ouvir essas histórias. Isso alimenta a nossa alma de esperança, de como Deus pode usar uma pessoa. E nós gostamos de contar os sucessos de Davi. Mas nós esquecemos, amado, que Davi, para chegar aonde ele chegou, ele passou 12 anos de aflição, tentando se manter vivo, literalmente, para viver a promessa. Foram 12 anos na vida daquele jovem, de tentações, de perseguições, de aflições, de deserto, de caverna, de lanças, de espadas, de escudos. Foram 12 anos tentando se manter vivo, buscando se manter vivo, para viver a promessa. E por que Davi se esforçava para estar vivo? Por que Davi não se entregava no meio da luta e no meio da tribulação? Porque ele tinha certeza do que ele tinha recebido na sala do seu pai. Aleluia. Muitas pessoas têm se esquecido do que receberam na sala do pai. Muitas pessoas, amado, têm perdido o alvo, têm perdido a direção, porque têm se esquecido da unção que receberam. Davi tinha todos os motivos para reclamar aquela unção, para cobrar aquela unção de Deus. Ele poderia dizer: Deus, eu estava quietinho lá no meu canto, cuidando das minhas ovelhas, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, ninguém ficava me julgando, nem apontando o dedo porque eu era um anônimo, mas de repente o Senhor estendeu o teu cetro para mim, derramou a unção sobre a minha cabeça, e desde que eu recebi essa unção só foi problema. Você consegue enxergar isso? Irmãos, durante 12 anos, aquela unção sobre a vida do Davi só lhe trouxe perseguição. Aquela unção sobre a vida dele aparentemente só lhe trouxe problema. Quando descobriram que Davi tinha sido ungido, Saul tentou matar ele várias vezes, traiçoeiramente, porque ele disse: recebeu unção, foi, toca aí, Davi. Quando Davi estava distraído na harpa, ele pegou a lança e a Bíblia diz que a lança chegou a cravar na parede. Se pega no coitado do franzino do Davi, tinha arrancado metade do peito dele, tinha matado, por causa da unção que estava na vida dele. Mas a gente sabe e a gente entende que quando a unção de Deus nas nossas vidas, e eu quero que você entenda esse mistério nessa manhã, porque Deus derramou a unção sobre a tua vida. Amém? Quando Deus derramou essa unção sobre a tua vida,
começa um movimento no mundo espiritual. As coisas começam a sair de lugar para que outras comecem a se estabelecerem. É por isso, amado, que começa o rebuliço. É por isso que começam as perseguições. É por isso que vem períodos de deserto. É por isso, amado, que você tem que se manter vivo e manter essa unção intacta em você, porque você é a primeira pessoa que precisa saber o que recebeu da parte de Deus. Ainda que outros questionem o que você recebeu da parte de Deus, você é a única pessoa que pode matar essa unção. Você é a única pessoa que pode anular o que Deus colocou aí dentro de você. Desde que Davi recebeu aquela unção, amado, não paravam de persegui-lo, não paravam de desejar a sua morte. Satanás levantou muitas pessoas para impedir ele de chegar aonde Deus havia determinado que ele chegaria. Deus havia destinado Davi ao trono, mas os inimigos da alma de Davi haviam tentado destinar Davi à cova. E aí Davi escreve um dos salmos mais lindos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, do mesmo jeito. Ainda que eu esteja nesse deserto, no mundo espiritual eu estou em pastos verdejantes. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele vai saciar a minha alma. Ele não vai me deixar ter sede. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, porque tem uma mesa preparada na presença dos meus inimigos, porque Ele ungiu a minha cabeça com óleo e o meu cálice tem transbordado. Quando Davi escreve isso, amado, em um dos momentos de maior aflição da sua vida, ele está dizendo: eu não confio em homem, eu não confio em pessoas, eu não confio em status social, eu confio no Deus que derramou a unção sobre a minha cabeça. O que me sustenta não é o que o homem possa me oferecer. O que me sustenta é a palavra que saiu da boca de Deus ao meu respeito. Davi tinha todos os motivos para desanimar. Davi tinha todos os motivos para virar, amado, um assassino. Davi tinha todos os motivos para virar um mercenário. Foi-lhe oferecido isso. Davi foi reconhecido como homem de guerra. Os filisteus queriam contratar ele como mercenário. Vem para nós, vem ser matador de aluguel, que você é o cara. Ele estava vivendo uma vida, amado, de perseguição. O seu próprio povo lhe perseguindo. Ele poderia se revoltar e dizer: pois então vou apontar a minha artilharia de volta para o meu povo. Ele não fez isso. Ele sabia o princípio da ovelha, porque ele foi treinado no campo. E ele diz: como ovelha, eu vou me calar, porque o Senhor é o meu pastor. Todas as vezes que nós falamos de Davi, as ovelhas estão interligadas a ele de forma muito forte. Deus elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Davi sabia ser pastor, mas Davi também sabia ser ovelha. Esse é um grande segredo ministerial. É saber ser pastor na hora de ser pastor e saber ser ovelha na hora de ser ovelha. É saber, querido, discernir que tem um Deus soberano, que como pastor Ele vai te conduzir para as águas tranquilas. E como ovelha, eu já sei assumir o meu comportamento. Davi, amado, era uma pessoa que tinha uma sabedoria do Espírito.
Ele disse: eu sei como me comportar como ovelha para satisfazer o pastor dos pastores. Eu sei como me comportar no meio dessa guerra. Se ele é pastor e ele é pastor, se eu humanamente sabia amar as minhas ovelhas, quanto mais o Pai Celestial saberá amar a minha vida, se eu souber me conduzir. Como fugitivo passou horas, amado, de desilusão. Parecia que aquilo nunca iria se cumprir na sua vida. Quantas vezes, amado, você está passando por um deserto, horas de desilusão, e parece que aquilo nunca vai se cumprir na sua vida. Existem pessoas que abandonam promessas. Existem pessoas que abandonam profecias que já receberam. Existem pessoas que desistem do chamado, porque foi só dizerem que eu tenho chamado, começou, acendeu a perseguição contra mim. E quer saber, nesses momentos vai parecer que nem Deus está se importando. Parece que Deus se contradiz. Se Deus disse que vai ser rei em Israel, agora eu estou aqui fugindo dentro de uma caverna úmida, dormindo durante o dia, ficando acordado durante a noite para não morrer. Parece que não faz sentido tudo aquilo que eu recebi na sala do meu pai. Eu quero dizer que você recebeu algo na sala do pai. Diga isso para o teu irmão: você recebeu algo na sala do pai. Você recebeu uma unção na sala do pai. Aquilo, amado, não era de mentirinha. Aquilo não era uma brincadeira, porque Deus não brinca. Tudo que Deus fala é sério. Tudo que Deus faz é sério. Deus não está brincando com você, filho. Deus, quando disse para você, não foi para te fazer satisfazer naquele momento. Ele sabia os dias que viriam. Ele sabia que você passaria por desertos. Mas não houve um homem de Deus que não passou por deserto. Porque queira você ou não, filho, o deserto é a faculdade de Deus. Aleluia, meu Senhor. Nem Jesus foi poupado do deserto. Diga para o teu irmão: nem Jesus foi poupado do deserto. Nem Jesus foi poupado do deserto. O deserto é a faculdade de Deus para formar homens segundo o coração de Deus, para formar pessoas experimentadas em dores, como foi Jesus. Davi, amado, uma das coisas que eu vejo na vida de Davi, nesse resumão de sua vida, é que embora Davi fosse um homem experimentado em dores, a sua alma era curada. E é isso que vai fazer a diferença para você. Escute o que eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus nesta manhã. Você só irá chegar aonde Deus determinou que você irá chegar, ainda que seja com dores, se a tua alma estiver curada. Se a tua alma estiver enferma, filho, você não vai chegar em lugar algum. Se a tua alma enfermar, você vai, querido, colocar tudo a perder. Alma enferma, querido, é um problema muito sério na vida de quem tem chamado de Deus. Talvez você passe por muitas dores, talvez você passe por muitas decepções. O rei me introduziu dentro do seu castelo para ser um músico mor, e agora o mesmo rei está procurando me matar porque descobriu que eu sou ungido. Como assim? Mas Davi não deixava isso penetrar na sua alma. Davi era um homem amado de alma curada. Davi não ficava com picuinhas. Davi não ficava, amado, dizendo: aquele gosta, aquele não gosta. Se ele soubesse quem eu sou. Profeta, me defende. Não. Davi tinha alma curada. Ele sabia quem ele era em Deus, e ele sabia o que ele possuía de Deus. Aleluia, meu Deus.
Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida para fazer você desanimar. Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida, filho, que você vai se chegar e se deparar com algumas circunstâncias e situações que a tua alma vai querer assumir o controle. Não permita. Seja curado, seja sarado em Deus. Um homem e uma mulher sarada em Deus não pode ser atingido por pessoas. Pessoas não atingem um homem e uma mulher sarado de Deus. Ah, mas eu fui traído, e daí? A tua alma tem que ser curada em Deus para você viver os projetos de Deus. Ah, mas eu fui deixado para trás, eu fui trocado. Ah, aconteceram tantas coisas, pastores, que vocês não podem entender como eu cheguei aqui nessa manhã. Eu quero te dizer que o primeiro princípio é você ter uma alma curada. Jesus era homem experimentado em dores, mas a sua alma não era ferida. Seu corpo foi ferido, mas a sua alma não. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Saiba separar as coisas no mundo espiritual e você vai chegar aonde Deus determinou para você. Davi, em muitos momentos da sua vida, ele mesmo colocava a mão sobre a sua cabeça e dizia: minha alma, espera no Senhor, confia nele, e em breve verá o seu rosto. Ele se autoministrava, porque ele sabia de onde Deus o havia tirado. Davi era, amado, o mais improvável de todos. Um homem, amado, que não estava preparado para estar naquele lugar. Socialmente, Davi não estava preparado. Talvez culturalmente, Davi também não estava preparado. Era um homem do campo, era um roceiro. Irmãos, Deus tirou Davi da roça para colocar ele no trono. Aleluia, aleluia, Senhor. Sabe que Deus tem um mistério com os brutos, né? Deus tem um mistério com os brutos. Até tem quem diga que os brutos também amam, né? Deus pega um camarada, filho, lá de trás das ovelhas. O que Davi entendia de reino? De reino ele não entendia, mas de pastor e ovelha ele entendia. E era o que Deus estava procurando. Deus não estava procurando um homem que dominasse Israel. Deus estava procurando um homem que pastoreasse Israel. Homem que entendesse o que é ser pastor e entendesse o que é ser ovelha. Quando Davi entendia o que era ser pastor, ele entendia o coração de Deus. Quando Davi entendia o que era ser ovelha, ele entendia o povo de Deus. Era um homem, amado, que estava espiritualmente preparado. Talvez intelectualmente não, mas espiritualmente sim. Um homem que não deixava que as dores da sua perseguição se transferissem ou interferissem no homem de Deus que ele era, no ministério dele e no chamado dele. Que você nessa manhã não permita que isso interfira no chamado que Deus colocou na sua vida. Eu sei, acontecem várias coisas no nosso meio, no nosso tempo, na nossa vida. Mas nenhuma delas pode roubar a tua atenção por completo. Você é um escolhido de Deus, você é um chamado do Senhor. Aleluia, Senhor. Você vai passar por dores? Sim, você vai. Jesus nunca disse que você não teria dores. Pelo contrário, ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só tem bom ânimo, amado, quem sabe de onde Deus o tirou e para onde Deus o está levando. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, se você sabe de onde Deus te tirou e se você sabe para onde Deus está te levando, você tem consciência da tua eleição. Mas se você não faz nem questão de entender o porquê que Deus está fazendo tudo isso, é porque você não tem consciência alguma do que Deus está fazendo. E se você não tem consciência alguma, você vai correr o risco de perder tudo. A única forma de você não perder tudo que Deus liberou sobre você é se mantendo fiel
aquilo que Deus falou a teu respeito. Porque se você se manter fiel a tudo aquilo que Deus falou ao teu respeito, filho, o teu destino é o trono e é para lá que Deus irá te levar. Você vai compreender que há um Deus maravilhoso. Você vai entender, amado, que durante esse período Deus está te forjando, Deus está te moldando, Deus está fazendo de você o rei que Ele espera. Deus está formando em você o sacerdote que Ele espera. Davi era um dos únicos reis de Israel que tinha uma noção absoluta do que é ser um sacerdote. Quando a gente lê nas Escrituras, a gente vai ver Saul, em 2 Samuel, mandando matar todos os sacerdotes. Quando Davi se assenta ao trono, a primeira coisa que ele faz é restaurar o sacerdócio. Uma pessoa, amado, que entende as coisas espirituais, o mundo espiritual de Deus. E eu quero que você entenda nessa manhã, o mundo espiritual de Deus, tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida, tudo aquilo que Deus, amado, tem falado a teu respeito, é real. E Ele está aqui nessa manhã para deliberar sobre a tua vida. E Ele está aqui nessa manhã para te levar ao lugar aonde Ele estabeleceu que você fosse. Mas eu tenho algo para te dizer nessa manhã, que pode direcionar a sua vida hoje, amado, para viver a promessa de Deus. Se você perder a motivação do seu coração, fatalmente você perderá o seu alvo. Davi, amado, quando foi se assentar no trono, ele nunca se esqueceu, nos 40 anos que ele reinou, ele nunca se esqueceu que ele foi um habitante das cavernas. Embora ele estivesse num palácio, ele nunca se esqueceu de tudo que ele passou na sua vida. Embora tudo, amado, que ele passou tenha deixado cicatrizes, ele não deixou que essas cicatrizes descessem a sua alma. Ele não deixou de ser um adorador, mesmo em tempos difíceis. Davi, reinando, amado, ele teve tempos muito difíceis, mesmo no tempo do seu reinado. Davi teve muitos problemas familiares, mesmo já sendo rei. Mas ele nunca permitiu aquilo interferir no homem de Deus que ele era. Davi nunca deixou aquilo interferir na vida dele, porque ele, sendo homem de Deus, cheio da unção e da porção do Espírito Santo, ele procurou realizar o seu chamado, sendo, amado, fiel em tudo, porque a sua eleição veio de Deus, não foi uma eleição humana. Existem pessoas que não estão entendendo porque estão dentro da igreja. Existem pessoas que não estão entendendo porque estão passando pelo que estão passando. E eu venho nessa manhã dizer-te, pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa discernir o momento. Você precisa discernir o momento que você está vivendo em Deus. Não deixe, amado, que as aflições da vida tirem os teus olhos do momento que você está vivendo. Talvez o que você está vivendo ainda não seja o que Deus idealizou para você. Talvez o que você está vivendo seja de longe aquilo que você esperou viver como um ministro do Evangelho, como um ministro do Senhor. Talvez o que você está vivendo nem seja compatível ao tamanho da unção que está sobre você. E talvez você até se questione em alguns momentos: será mesmo? Eu quero te dizer, filho, nesta manhã, pelo Espírito de Deus, não questione a unção de Deus sobre a tua vida, porque em todo tempo Deus liberou sobre você
uma palavra que estava no coração de Deus. Quando Deus te escolheu atrás daquelas ovelhas, naquele anonimato, você se tornou o projeto particular de Deus. Davi não estava pronto, assim como você não está pronto, mas Deus resolveu investir na vida dele. Assim como Deus, quando te elegeu, resolveu investir na sua vida. Deus sabe que você não está pronto. Deus sabe as suas debilidades, as suas limitações, mas Deus resolveu eleger você como um projeto particular. Deus resolveu eleger você como a sua possessão. O mundo vai querer distrair você. Amizades vão querer distrair você. Pessoas vão querer tirar você do alvo. Irmãos, nesse tempo em que Davi estava fugindo, nesse tempo em que Davi estava sendo perseguido, pessoas tentaram desviar Davi do alvo. Lhe ofereceram oportunidades, lhes ofereceram recompensas, lhes ofereceram tantas coisas, mas Davi nunca perdeu o alvo, porque Davi sabia quem ele era em Deus. Quando Davi, amado, foi eleito por Deus e aquela unção desceu sobre a sua cabeça, Davi se entregou completamente nas mãos do bom pastor. Como pastor que ele era nas ovelhas, das suas ovelhas, ele entendia que o pastor vai conduzir a ovelha exatamente para onde ele quer que ela vá. Então Davi tinha uma consciência plena: se Deus me escolheu, eu só preciso confiar nele, que ele vai me levar exatamente para onde ele quer que eu esteja. Se Deus te elegeu e te escolheu, as aflições da vida, filho, não podem desviar você do alvo, do projeto e do propósito. Se lança nos braços do Pai. Se lança nos braços do Pai e diz assim: Espírito Santo, eu entendo que sou separado, eu entendo que sou escolhido. Deus não escolheu Davi por causa da sagacidade do seu coração. Deus escolheu Davi por causa da pureza do coração dele. Davi era um menino puro. Davi não tinha, amado, maldade no seu coração. Ele só queria ser o que Deus quisesse que ele fosse. Davi não tinha um projeto paralelo, pessoal. Porque tem muitas pessoas que recebem a unção e aproveitam da unção para fazer um projeto paralelo. Davi não fez isso. Quando Saul morreu e finalmente chegou a hora de Davi se assentar ao trono, a Bíblia nos diz em 2 Samuel que Davi consulta ao Senhor. Davi chega a Israel com a notícia de que o seu perseguidor havia morrido e que era hora dele se assentar ao trono. No capítulo 2 de 2 Samuel, Davi consulta ao Senhor e ele diz assim: Senhor meu Deus, e agora? O que eu faço? O alvo era ele ir para Jerusalém. Deus diz para ele: vá para Hebrom. O trono estava em Jerusalém. Chegou a hora de você reinar, Davi, Deus disse a ele. Os homens de Israel, os anciãos de Israel, chegaram a ele e disseram: Davi, Saul é morto, é a hora de você reinar. Davi não foi pelo que os homens disseram para ele. Davi foi consultar ao Senhor e disse: Senhor, e agora? O que eu faço? E Deus disse: sobe
para Hebrom. Davi não questionou a direção de Deus. Davi sobe para Hebrom e ali ele fica 7 anos e 6 meses, já como rei, mas ainda não no trono. Sabia esperar. Sabia esperar. Sabia discernir o tempo de Deus. Ah, filho, saiba esperar e saiba discernir o trono de Deus. A coisa já estava consolidada, mas Deus não deu ordem, então eu não vou. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Ele começa a reinar numa cidadezinha de Judá, lá em Hebrom. E o trono? Mas pastor, Davi era louco. Ele corria o risco de alguém correr e sentar no trono e já era unção, já era eleição, já era tudo. Aquilo que é teu ninguém toma. Aquilo que é teu ninguém toma, está garantido em Deus. Alguém olhava para o Davi e dizia assim: é um doido, é louco. Como é que reina e deixa o trono disponível? Ele diz: eu não quero ser entronizado, eu quero entronizar o meu pastor. As primícias não são minhas, as primícias são dele. Deus seja o Senhor entronizado. Deus, antes que eu suba aquele trono, suba o Senhor nesse trono. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Antes que eu venha, queridos, um homem perseguido, 12 anos, o seu perseguidor está morto, e os que apoiaram o seu perseguidor estão vivos. É a hora de eu mostrar poderio. Não. Um homem de alma curado não precisa provar nada para ninguém. Você entende isso, amém? Um homem de alma curada não precisa provar. Você, diga para o teu irmão isso, pelo amor de Deus, diga assim: você não precisa provar nada para ninguém. Algumas pessoas olhavam para o Davi e diziam: mas que cara frouxo, que cara mole, vão tomar o trono dele. Davi dizia assim, enquanto isso Davi escrevia salmos: deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Enquanto os seus inimigos se enfraqueciam, a Bíblia diz: Davi se fortalecia. 2 Samuel capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: Davi se ia fortalecendo, e os da casa de Saul, seus inimigos, enfraquecendo. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Depois de 7 anos e meio, Deus disse para ele: está na hora, sobe a Jerusalém. Sobe a Jerusalém. E Davi sobe com a sua comitiva para Jerusalém, porque estava na hora determinada por Deus de subir a Jerusalém. E ali ele se assentou naquele trono e ele começa a reinar. E a Bíblia diz aqui no verso 72: assim apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Você entende isso, amém? Que você nessa manhã possa entender que nenhum de vocês saíram do lugar da onde vocês saíram por acaso. E que você possa entender que não é em vão que Deus te trouxe a esse lugar. Como também não é em vão as provações que você está passando. É porque Deus tem um lugar preparado para você. E Deus irá cumprir as suas promessas.
por uma. Quantos aqui já receberam palavras de Deus? Quantos aqui já receberam direção de Deus? Quantos aqui sabem que tem uma promessa e essa promessa foi feita por Deus? Então se coloque de pé porque eu quero orar por você. Se você não tem promessa, não recebeu a palavra de Deus, não sabe para onde está indo, fica sentado. Mas se você sabe, coloque-se de pé, eu quero orar com você. Deus vai ser